sobre a parte de permutações, né, que é um assunto dentro da análise combinatória. Nós temos aqui a nossa atividade, né, atividade da semana passada, de quarta-feira passada, então a gente vai fazer a correção dela e fazer os devidos comentários. Então aqui nós temos, né, determine quantos são os anagramas das palavras, né? Anagramas das palavras na letra A, Mississippi. Aí a gente sabe que da última aula os anagramas, né, assim como as letras, vão ser também através das permutações, né? Ou seja, P de N, né, em que N é a quantidade de letras, e se tivermos repetições, vai ser dividido por P de N, né, se tivermos aí um tipo de letra repetida, e P de outro N se tivermos uma outra letra repetida. As permutações, lembrando que vão ser iguais aos fatoriais desses números. Então, nesse caso aqui, vamos entender o seguinte, né? Mississippi. Se eu for contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, 10 letras que formam a palavra Mississippi. Então, a gente vai tentar entender assim. São 10 letras e nós temos 4 delas que se repetem. Então, seria 10 sobre 4, 4, né? Em que nós temos 4 Is e 4 Ss. Então, aqui vai ser permutação de 10 sobre uma permutação de 4 vezes uma permutação de 4. Que é a mesma coisa que 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Se eu fizer aqui o 10 e desenvolver até chegar no 4, então eu vou ter aqui 10, 10, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Aí o que eu pego? Elimino 4, né? Ó, esse 4 com esse 4, fatorial, e sobra 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido pelo fatorial do número 4, ou 4 fatorial. Então ficaria assim, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa parcela aqui de baixo vai dar 24. Então teríamos aqui 151.200 dividido por 24. Então, o total aqui, né? Vamos lá, o total de anagramas da palavra Mississippi são 6.300. Na letra B, Araraquara, né? E aí percebe que nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras novamente. E aí nós temos as repetições, né? Que são aqui os nossos As, né? Que aí nós temos aqui A e A de novo, então são 5 letras A. E nós temos os R's, são 3 R's. Então seria P, né? Seriam de P10, 5, 3. Então seria P de 10 sobre P de 5 e P de 3. Então aqui nós temos o nosso fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 5 vezes o fatorial de 3. Então a gente pode desenvolver, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Corta esse 5 fatorial e ficaria apenas
10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, dividido pelo fatorial de 3. Só que se eu fizer aqui, eu vou ter, então, né? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Então, eu teria aqui 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, dividido por 6. Aí eu posso pegar, corta esse 6 com esse 6, né? Então, eu vou ter apenas 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, que dá 5.040. Então, aqui não tem erro. Você vai pegar a permutação do total de letras que tem essa palavra, dividido pelas permutações das letras que estão se repetindo. Né? Porque já que elas se repetem, não há diferença se elas mudarem de lugar na palavra. Abóbora. Nesse caso, a abóbora, a gente está considerando os dois Os sem acento. Então, não tem diferença desses Os aí. Tanto com acento como sem acento, não vai ter diferença nenhuma. Aí já dá para a gente fazer alguma coisa mais despreocupado. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter P de 7, né? 2, 2, 2. Por quê? Né? Nós temos 7 letras e nós vamos ter 2 As, 2 Bs e 2 Os. Né? Então, nós vamos ter 3 permutações de 2 para a gente fazer aqui a nossa brincadeira. Então, vamos ter P de 7 sobre P de 2, P de 2, P de 2. Então, vamos ter o fatorial de 7 sobre o fatorial de 2, vezes fatorial de 2, vezes fatorial de 2. Então, eu posso desenvolver aqui, né? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, e cortar aqui, né? Com qualquer um 2 que eu tiver. Então, aí eu vou ter o seguinte. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, dividido por 2 vezes 2. Por quê? Fatorial de 2 é 2, né? Assim como esse fatorial de 2, também ele é 2. Então, essa permutação que nós vamos ter aqui vai ser, então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, dividido por 4. Nessa brincadeira, eu também posso cortar esse 4 em cima com esse 4 embaixo. Então, a gente só vai ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 3, que multiplicando vai dar 630. Então, a quantidade de anagramas da palavra abóbora vai ser 630. Da letra D, biscoito. Biscoito, aí nós vamos ter aqui a permutação de 8, né? Sobre 3, 2, né? Porque nós vamos ter 3 Is e 2 Os. Né? Permutação de 8 sobre permutação de 3 sobre permutação de 2. Né? Opa, então, peraí. Não, desculpa, acho que foi aqui um equívoco meu, peraí. São 2 Is e 2 Os, desculpa. Ah, estava sendo certo aqui. Então, são 2 Is e 2 Os. Foi só um problema na hora de montar o slide. Então, fazendo o seguinte, né? Eu vou ter aqui 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. E aí, eu posso eliminar o 2 fatorial com outro 2 fatorial que eu tenho aqui. Tá? Aí, o que que acontece? Então, eu posso fazer já a continha de multiplicar, né? Porque ficaria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, dividido pelo fatorial de 2. Então, aqui nós teríamos nessa conta 20.160, que é o resultado desta multiplicação,
dividido por 2, que é o fatorial do próprio 2, né? Então, o resultado seria 10.080, né? Que é o fatorial, que seria a quantidade de anagramas que eu poderia formar com as letras da palavra biscoito. Aí na letra E, retorno a Araraquara, né? Só que dessa vez, Araraquara que começam e terminam em A. Então a gente vai ter que pensar da seguinte maneira. Pronto, tá aqui. Eu tenho que começar com A e terminar com A. Porém, ainda tem outras letras aqui. Eu tenho 8 letras ainda que me faltam para preencher. E lembrando que os As vão estar incluídos. Eu só posso usar agora 8 letras, né? Aqui nesse espaço. Porém, esses 5 As que eu tenho, eles vão estar em uso. Porque esse primeiro aqui e esse último podem estar aqui no começo, né? No começo e no final. Porém, esses outros As que eu tenho aqui pelo meio, né, da palavra, também podem ir parar no começo e no final. Então, eu vou ter o seguinte. Então, aqui como eu tenho 5 As, né, vai ser 5, né, 5 opções de As que eu posso usar. E aqui vão ser apenas 4, porque um já vai estar aqui no começo. Então, vão ser 5 vezes 4, vezes uma permutação de 8, 5, 3. Os 5 são pelos As, que vão existir, ok? E 3, né, pela quantidade de R's. Então, ficaria assim, né? 5 vezes 4, vezes 8 fatorial, vezes o 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Então, eu tenho 20, que multiplica 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, sobre 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Então, eu pegaria, eliminaria o 5 fatorial de cima, com o 5 fatorial que há embaixo, e me sobraria isso. 20, que multiplica 8 vezes 7, vezes 6, sobre o fatorial de 3. E eu ainda teria, né? 20 que multiplica 8 vezes 7 vezes 6 sobre 6. Eu também posso eliminar esse 6 com esse 6 aqui, ó. Que é como se eu estivesse já dividindo. 8 vezes 7 dá 56, né? Então seria 20 vezes 56, que dá 1.120. Ou seja, eu vou ter 1.120 anagramas com as letras da palavra Araraquara, que começam em A e terminam em A. Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Não. Pois vamos lá, tá certo. Então a gente vai prosseguir aqui. Na questão 2, uma prova tem 10 questões do tipo teste, né, que todo mundo sabe, né? Cada uma valendo 1 ponto, se estiver certa, ou 0 ponto, se estiver errada. Então, não há meio certo nas questões. Ou seja, acertou, beleza, acertou, não importa o que fez, está errado do mesmo jeito. Então, de quantos modos é possível tirar nota 7 nessa prova? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pensar que eu pego uma prova, né? Naquele velho formato do papel, né? E vou corrigindo. Para tirar o 7, eu teria que fazer isso aqui na prova de um aluno, né? Teria que marcar 7 certos e 3 errados, né? Para inteirar as 7 questões, são 7 Cs e 3 Es, né? Bom, tem professor que marca um X no que está errado, então isso aí varia. Ou seja,
Então, vamos pensar nisso aqui como se fosse um tipo de anagrama, em que eu tenho 10 letras, né? Vamos pensar que isso aqui é uma espécie de anagrama, eu tenho 10 letras. E eu tenho aqui 7 letras Cs, 3 letras S. Então, isso aqui eu posso resolver através daquelas permutações. Por quê? Imagina que isso aí seja uma palavra mesmo, né? Uma palavra bem esquisita, né? Mas é uma palavra. Então, dá para fazer por uma permutação desse tipo, né? Permutação de 10 letras com 7 repetições e 3 repetições. Então, seria P10, né? Sobre P7 vezes P3. Então, aqui eu teria 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial. Então, neste caso aqui, eu poderia fazer da seguinte maneira. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Para no 7, né? Para que eu possa eliminar aqui, ó, 7 que está embaixo com esse 7 que está em cima, que é como se eu estivesse dividindo. Então, teria 10 vezes 9 vezes 8, dividido pelo fatorial de 3. Desenvolvendo o fatorial do 3, né? Ficaria 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, esse resultado vai ser 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 6. Multiplicando aqui 10 vezes 9 vezes 8, 720. 720 dividido por 6, então eu vou ter como resultado 120. Ou seja, então em uma prova de 10 questões, você pode tirar um 7 de 120 maneiras diferentes. Né? Então, coisa boa, né? Então, tentar na sorte, tá aí as chances. Então, vamos aqui. Agora na terceira questão. Um casal pretende ter 4 filhos, sendo 2 meninas e 2 meninos, em qualquer ordem de nascimento. Quantas são as ordens possíveis em que podem ocorrer esses nascimentos? Bom, se eu for enumerar, pessoal, vai ficar assim, né? Eu vou colocar o H para homem, né? Menino, homem. E o M para menino, para mulher, não? Homem, mulher. Eu poderia também colocar masculino e feminino, mas na primeira vez veio desse jeito. Então, nesse caso aqui, a primeira seria, né? Primeiramente, 2 homens, 2 mulheres. Né? 2 meninos, 2 meninas. Né? Então, pense dessa seguinte maneira. Se eu fosse enumerar, então seria 2 meninos, 2 meninas. Aí depois, um menino, a menina e um menino, e por aí vai. Né? Teria que pensar de todas as maneiras possíveis. Mas dá para fazer isso também utilizando as permutações e os anagramas. Por quê? Se você imaginar que é uma letra, seria uma palavra, perdão, seria uma palavra que tem 4 letras e 2 repetições, né? E tem 2 repetições diferentes, ó. 2 Hs que se repetem, 2 Ms que também se repetem. Então eu tentaria uma permutação, né? Permutação P4, né? Por 2, 2. Vamos dizer assim. Então seria P4 dividido por P2 vezes P2. Então, fazendo isso, eu vou ter, então, permutação, né? Ou seja, um 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvendo isso, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 sobre fatorial de 2 vezes fatorial de 2, né? Aqui no final, eu tenho o fatorial de 2, que eu posso eliminar ele com este outro 2, né? Então, ficaria apenas, então, 4 vezes 3
dividido por 2. Então, esse 4 vezes 3 dividido por 2 vai dar 12 sobre 2, que dá 6 ordens, né? Então, são 6 ordens possíveis de ocorrer esses 4 nascimentos. Dentre as 16 ordens que podem acontecer, né, totais. Pode acontecer desse casal ter 4 homens, pode acontecer desse casal ter 4 mulheres, né? Pode acontecer desse casal ter 3 homens, 3 mulheres, depende da ordem, independente da ordem, mas pode acontecer isso. Então, são 6 ordens possíveis para que eles tenham 2 meninos e 2 meninas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Ela colocou aqui, deixa eu ver. Não, né? Pronto, pessoal, com isso a gente concluiu a correção da atividade, né? E já passaremos ao nosso assunto seguinte, mas esta foi a correção da nossa atividade sobre análise combinatória, permutações.